Intercâmbio em Malta. Malta é um pequeno país insular localizado no centro do mar Mediterrâneo, ao sul da Itália e ao norte da África. Bom, hoje eu vou falar alguns aspectos importantes sobre Malta. Você, mulher que está pesquisando sobre intercâmbio, Malta é uma ótima opção para você que quer vir para a Europa. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu tenho 46 anos e já fiz 2 intercâmbios. Eu moro na Europa há 4 anos e hoje eu sou especialista em intercâmbio para mulheres. Hoje eu vou falar um pouco sobre Malta, sobre intercâmbio em Malta. E vamos para a vinheta! Malta é composta por um arquipélago formado por 3 ilhas principais: Malta, a maior, Gozo e Comino. Sua localização estratégica no mar Mediterrâneo a tornou historicamente importante para o comércio e o controle das rotas marítimas. A capital de Malta, Valetta, uma cidade histórica e culturalmente rica, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. A história de Malta remonta a milhares de anos e possui uma herança cultural diversa. Foi governada por vários impérios e civilizações ao longo dos séculos, incluindo fenícios, romanos, árabes, normandos, espanhóis, franceses e britânicos. Malta foi governado por quase o mundo inteiro, mas não foi governado pelo Brasil, viu? O maltês e o inglês são línguas oficiais do país. Nossa, isso me lembrou aqui a Irlanda, porque a Irlanda ela tem 2 línguas oficiais, tem o irlandês e tem o inglês. Fala muito mais o inglês do que o irlandês. Em Malta é quase a mesma coisa. Fala-se os dois, as 2 línguas, né? O maltês é uma língua semítica única, com influência do árabe, italiano e inglês. O inglês é amplamente falado e usado na educação, negócios e no governo. Então, como eu falei, o inglês ele é muito mais falado do que o próprio maltês. A mesma coisa aqui na Irlanda, que fala mais inglês do que o irlandês. E vamos nessa! Malta possui uma rica cultura, com festivais, eventos religiosos, arte, música e danças tradicionais. Malta adora festas. Existem muitos pubs, tem uma rua só de pubs. Para quem quer balada, quem quer aproveitar o seu intercâmbio com festas, baladas, é o que não falta em Malta. É uma boa opção. E o verão também é maravilhoso. Agora, por exemplo, é verão aqui na Europa, então Malta tá fervendo. As praias lindas, tudo. É uma pequena ilha, mas lindíssima e vale a pena pensar, planejar, estudar para ver se é uma boa opção, se é o seu perfil. É uma boa estudar sobre Malta, né? Saber, colocar lá na sua lista se vale a pena investir no intercâmbio em Malta. E vamos lá, a população é acolhedora e a mistura de influências históricas torna a cultura maltesa única.
Malta é um destino turístico popular, atraindo visitantes com suas belas praias, águas cristalinas, patrimônio histórico e arquitetura impressionante. Valletta e Medina, a cidade antiga, templos megalíticos, pré-históricos, e a Lagoa Azul, em Comino, são algumas das atrações populares. Ou seja, para quem gosta do ar livre, Malta é uma excelente opção. Malta tem um clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos suaves e úmidos. A economia de Malta é impulsionada principalmente pelos setores turísticos, serviços financeiros, manufatura e tecnologia. Malta tem uma população relativamente pequena, composta por cerca de 500 mil habitantes. A moeda oficial é o euro. Malta é um país encantador, com uma rica história, paisagens deslumbrantes e uma atmosfera acolhedora. Seu tamanho compacto facilita a exploração de suas atrações. E a combinação de cultura, línguas e cenários torna um destino cativante para estudantes de todo o mundo. Malta é um destino popular para intercâmbio de idiomas devido à sua beleza natural, o clima agradável e a oportunidade de aprender o inglês em um ambiente imersivo. Bom, eu vou falar algumas informações sobre intercâmbio de idiomas para mulheres em Malta. Escola de idiomas. Existem várias escolas de idiomas credenciadas em Malta, oferecendo cursos de inglês para estudantes estrangeiros. Essas escolas geralmente têm programas variados e flexíveis para atender às necessidades dos alunos. Em Malta, existem diversas escolas de idiomas que oferecem cursos de inglês para estudantes estrangeiros. Cada escola pode ter suas próprias características e abordagens de ensino, mas de forma geral, elas compartilham algumas características comuns. Credenciamento. Antes de escolher uma escola de idioma em Malta, verifique se ela é credenciada por organizações reconhecidas internacionalmente, como o Ministério da Educação de Malta ou associações como a Accreditation Body of Language Service. Isso é muito importante. Você for fechar o intercâmbio com uma escola, você verificar se essa escola é credenciada no governo. Porque se ela não for credenciada no governo, provavelmente você não vai conseguir entrar no país. Eles vão te dar uma carta e a imigração provável não aceita essa carta. Então é de extrema importância você fechar com uma escola credenciada pelo governo. Isso é super fácil de ver se a escola é credenciada pelo governo, ok? Variedades de cursos. As escolas geralmente oferecem uma variedade de cursos de inglês, desde cursos intensivos para quem deseja aprender rapidamente, até aulas mais relaxadas para quem prefere aprender no próprio ritmo. Ou seja, existem cursos para cada ritmo de pessoa. Se você não está com pressa, cada um tem um ritmo.
Como Malta também tem escola para pessoas pessoas maduras. Pessoas maduras, assim como eu, depois dos 40, sabe como que é. Os neurônios não são mais que nem uma meninota de 18 anos que aprende, ó, com muita facilidade. A gente, depois dos 35, 40, você já tem que se esforçar mais, você já tem que estudar mais, você já vai ter que estudar mais de uma vez. Então, e Malta tem programas para a melhor idade, digamos assim, né? Para pessoas maduras. Então, precisa ter mais paciência para explicar para as pessoas maduras. E Malta é legal, porque tem programas para esse tipo de programa, né? Agora vamos falar dos níveis de proficiência. As escolas costumam oferecer cursos para diferentes níveis de proficiência em inglês, desde iniciantes até avançados. Isso permite que os alunos sejam colocados em turmas que correspondam ao seu nível atual de habilidade linguística. Bom, foi como que eu falei do pessoal da melhor idade. Então, tanto o pessoal da melhor idade quanto o pessoal que está iniciando, que está no zero de inglês, ele vai ficar numa classe especial para quem está começando agora. A pessoa que é intermediário, que já consegue comunicar, consegue entender o básico, consegue ir no mercado, entende um pouco o básico de falar sobre o dia, bom dia, boa tarde, desenvolver uma conversa simples para falar do dia a dia, do que você comeu na parte da manhã, no seu café da manhã, para falar do seu almoço, conversas básicas. Então, o intermediário, cada um vai ficar no seu nível. Se você é básico, você não fala inglês, não fala nada, tá zero, vai pro básico. Se você é o pré-intermediário, você vai pro pré-intermediário. O intermediário, o upper, e assim por diante, tá? Isso que é o legal do intercâmbio das pessoas que vão fazer intercâmbio fora do país. É você ser separado a turma. Porque eu estudei em 3 escolas no Brasil. Eles me colocaram com pessoas que estavam com um nível avançado, ou seja, eu abandonei a escola, porque eu não me sentia à vontade no meio de alunos que já estavam lá avançado, e eu não entendia nada do que eles falavam. A professora dava muito mais atenção para os avançados do que para os iniciantes. Então, super errado. Cada grupo tem que estar com o seu nível. E como eu falei, o legal do inglês, do curso, o intercâmbio, o legal é que você vai ficar no seu nível. E é isso aí. Agora vamos falar sobre professores qualificados. As escolas empregam professores qualificados e experientes no ensino de inglês como língua estrangeira. Esses professores devem ser fluentes em inglês e possuir as certificações necessárias para o ensino da língua. Isso daí também é de extrema importância. Mas em Malta você pode encontrar professores britânicos, então o sotaque desse professor vai ser mais pro lado daqui, o lado britânico, que é completamente diferente de um professor de inglês que nasceu lá em Malta, ou um professor de inglês que é brasileiro, ou um professor de inglês que é americano. Cada nacionalidade do professor, mesmo ele sendo fluente, o sotaque é diferente, então vai soar diferente para você. Para mim foi um pouco difícil aqui, porque o Irish, o irlandês, o sotaque dele, então eu acho que o sotaque mais fácil de aprender é o inglês. O inglês, o da América, é o mais fácil de aprender.
O britânico, eu acho que ele é um pouco difícil. O irlandês, o inglês irlandês também tem a sua característica. Bom, como os três inglês, os três que eu conheço, o inglês americano, o inglês britânico e o inglês Irish. Então, pra mim, desses três, o americano é o mais fácil de você pegar, de você entender. Eu acho que ele é bem mais fácil. E é isso aí. Então, se você acha que for complicado você entender um professor britânico, antes de você fechar a escola, pergunta para a escola quem é o professor, quem são os professores, qual é a nacionalidade deles, né? Que vai dar aula para você. Tá bom? Mas eu não acredito que vai interferir muito, não. Se você estiver empenhada a aprender, é bom que você aprenda todos os sotaques. Todos os sotaques. Bom, vamos falar dos tamanhos das turmas. Algumas escolas preferem turmas menores, o que pode proporcionar uma atenção mais individualizada aos alunos, enquanto outras podem ter turmas maiores. Isso daí é bem normal também, tá? Ambiente internacional. Uma vantagem de estudar em Malta é a oportunidade de interagir com estudantes de diferentes países, criando um ambiente internacional de aprendizado. Atividades extras. Muitas escolas oferecem atividades extras, como excursões culturais, eventos sociais, atividades esportivas, e proporciona aos alunos uma experiência mais completa durante o intercâmbio. Essas atividades culturais são de extrema importância para quem vai fazer o intercâmbio, porque você não fica só dentro da sala de aula, você vai dar uma volta, vai para o parque, vai para museu, vai conhecer a cidade. Então isso é de extrema importância, você não ficar só ali, porque fica um pouco metódico. Você ficar só ali na sala de aula, só aprendendo ali. Então eu acho de extrema importância, uma vez por semana ou a cada 15 dias, as escolas, o professor, né, combina com os alunos e vai fazer uma aula outside, vai passear no parque, ou em algum museu, ou em algum centro histórico. E o professor vai ensinando, vai falando sobre o inglês, então você aprende de uma forma mais descontraída. É super legal. O professor, ele faz o papel como um guia, que ele vai te explicando os pontos turísticos, os pontos históricos, estátuas, artes, museus, as ruas. Tem ruas em cidades que são de extrema importância e muito mais. Então, vale muito a pena. Bom, antes de tomar uma decisão, pesquise bem sobre as escolas disponíveis, leia avaliações de ex-alunos e entre em contato com as escolas para obter informações detalhadas sobre os cursos, o que eles oferecem e valores oferecidos. Isso ajudará você a encontrar a escola que melhor atende às suas necessidades e expectativas durante o intercâmbio de idioma em Malta. Bom, agora vamos falar um pouco do custo de vida em Malta. O custo de vida em Malta pode ser considerável, moderado, em comparação com outros países europeus. As despesas com acomodação, alimentação, transporte são relativamente acessíveis. O custo de vida em Malta para estudantes estrangeiros pode variar dependendo do estilo de vida e das escolhas individuais de
acomodação e lazer. Ou seja, tudo depende do seu ritmo. Se você é uma pessoa super econômica, você vai gastar um valor. Se você é uma pessoa que não veio mais, foi fazer intercâmbio para relaxar, como se fosse umas férias, você não quer cozinhar, você vai comer as 3 refeições na rua, então você quer todos os dias tomar suas cervejinhas, nos finais de semana fazer umas viagens pela Europa. Então, para isso, o custo, o dinheiro que você vai precisar é um pouquinho mais. Então, para isso, seu orçamento precisa ser um pouquinho mais do que aquele que vai cozinhar em casa, aquele que vai fazer a sua própria comida, café da manhã, almoço e janta, vai sair de vez em quando, um final de semana, ele vai para bares ou vai fazer passeios que pagam. Então tudo depende do que você quer proporcionar para você nesse intercâmbio. Bom, agora vamos falar um pouco de acomodação. O custo da acomodação pode variar com base no tipo de moradia escolhida. Acomodações como residências estudantis ou apartamentos compartilhados podem ser mais econômicas do que hotéis e apartamentos privados. Alugar um quarto em uma casa de família também pode ser uma opção mais acessível. Muitas escolas oferecem opções de acomodação, como residências estudantis, casas de famílias ou apartamentos compartilhados. Os alunos podem escolher o tipo de acomodação que melhor se adequa às suas preferências e orçamento. Bom, a residência é outra coisa que você tem que escolher conforme o seu perfil. Não vá para uma casa que tem 20 pessoas. Se você é uma pessoa da calmaria, se você é uma pessoa que não está acostumado com essa interação com muita gente, imagine você morava sozinha ou você morava com poucas pessoas na sua casa, você tinha a sua privacidade e você vai morar numa casa com 20 pessoas. Imagine, só por conta do valor que você vai pagar. Não vale o seu sossego, a paz que você vai ter, não vale 200 euros, 150 euros por mês. Não vale. Eu falo isso por experiência própria. E falo isso por depoimentos que eu tive de amigos que falaram que de morar com muitas pessoas é complicado. Cada um tem uma personalidade. Tem pessoas que não gostam de limpeza. Tem pessoas que não respeitam o espaço das outras pessoas. Se você é uma pessoa de boa, que não liga para isso, tudo bem. Se você é uma pessoa que gosta de conviver em grupo e com bastante gente, tudo bem. Tá tudo ótimo. Mas se você é uma pessoa que tem problemas em relacionamento com muita gente, que gosta do seu espaço, é um problema. Eu oriento você a procurar um apartamento, uma casa com menor número de pessoas, mesmo que você pague um pouquinho mais. Você paga um pouquinho mais, mas nada como a paz da gente. Nada como a paz. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já morei numa casa com 10 pessoas, já morei numa casa com 6 pessoas, já morei numa casa com 9 pessoas, e não tem coisa melhor do que você ter o seu quarto, mínimo de pessoas. A casa pode até ter, tem 10 pessoas na casa, mas no quarto só tem você e mais um. Olha que maravilha. Fica muito mais fácil você ter a sua privacidade. Porque quando você mora num quarto,
A casa tem 10 pessoas, mas no quarto tem 4 pessoas. Imagine, você não tem privacidade nenhuma. Nenhuma. Imagine você dorme com pessoas que roncam, que faz barulho, que pessoas baladeiras, que você tá dormindo, eles estão chegando 3, 4 horas da manhã, não te respeita, não respeita ninguém. Então, acomodação é uma coisa que você tem que pensar com muito carinho. Qual é o seu perfil para morar numa casa com várias pessoas ou morar numa casa com poucas pessoas, tá? Pesquisa residência estudantil no YouTube, tem vários vídeos falando sobre compartilhamento de casas em intercâmbio, residência estudantil, acomodação, apartamento, casas de família. Tem vários vídeos, assista alguns vídeos, isso é de extrema importância. Ok? Então vamos falar de alimentação. Comer fora, em restaurante, pode ser um pouco caro, mas há opções mais acessíveis, como refeições em cafés, lanches de rua e supermercados, que oferecem uma variedade de produtos a preços razoáveis para preparar suas próprias refeições. Bom, falando de alimentação, hoje em dia a maioria dos mercados aqui vende comida pronta. Você só coloca no micro-ondas, 3 minutos, a comida tá pronta. E não é tão caro, sabe? Muitas vezes você paga R$3,50 por uma refeição. Literalmente uma refeição. Eu faço isso direto aqui na Irlanda. Compro no mercado uma refeição para 2 dias, 3 dias, já compro lá. Coloca no micro-ondas, 3 minutos, 4 minutos, tá pronta. Então é uma opção para quem não gosta de cozinhar, para quem não tá acostumado, para quem vivia com os pais, que não faz comida, não sabe cozinhar, é uma boa opção e não é tão caro. Compra no mercado, é melhor do que você ir pro restaurante. Restaurante sim, é caro. Então é uma opção. Mas eu quando cheguei aqui, ou em Londres, no meu primeiro intercâmbio, eu fazia compras para semana. Fazia uma compra, comprava frango, carne, arroz, feijão aqui não é que nem o nosso feijão. Não temos farinha, não tem muitas coisas que tem no Brasil que a gente tá acostumado. Eu estava acostumada, que agora eu tô acostumado com a comida daqui, né? Então não tem. Se você for passar um longo período aqui, você precisa se adaptar à comida daqui, porque é diferente, tá? É diferente. Aqui na Irlanda, por exemplo, a gente não come arroz e feijão todo dia. Eu não como. Tá? Na verdade, ó, eu nem lembro qual foi a última vez que eu comi feijão. Arroz até a gente come sim, arroz come. Mas feijão, muito difícil. Então, se você é aquele adepto do arroz e feijão, vai ser um pouquinho difícil para você, viu? Porque na Europa não é costume arroz e feijão. Não é costume. Mas nada aqui não, a gente não se acostuma. A gente não se acostuma com tudo. Então nada é até bom, porque assim você aprende a comer comidas diferentes, de várias nacionalidades, comidas de outros países, porque aqui o gostoso aqui é que aqui a culinária é muito diversa. Muitos países têm comida do mundo inteiro. Itália, França, México, a britânica, francês, tailandês, o japonês. Nossa, tem comida do mundo inteiro aqui na Europa. Então isso é legal. Isso é muito legal, você conhecer todo tipo de comida, ser aberto para isso, mente aberta. Pensa nisso. Pensa nisso. Mente aberta também é para comida. A gente eu quando morava no Brasil, só a comida brasileira. Para mim, eu gosto de comida brasileira, mas agora eu também gosto das comidas daqui, que são comidas diferentes, sabe? Bem legal.
Bom, em Malta tem a sua culinária com influência mediterrânea. O árabe, o italiano, o britânico. Em Malta é comum comer carne de coelho. Acredite se quiser. Caramba, aqui no quintal da minha casa tem coelho, tem 3 coelhos. Pela parte da manhã eles aparecem aí para pegar um solzinho. Aí eu vejo eles, de vez em quando eles estão brincando. Bem bonitinhos. Eu não sei se eu teria coragem de comer carne de coelho. Mas é cultura em Malta. Carne de coelho, ela veio pelos fenícios. Quando eles vieram para Malta, povoar Malta, eles trouxeram a sua culinária, que também é o coelho. Então eles trouxeram reservas de coelho já pensando em não passar dificuldade na alimentação. E o coelho, como a gente sabe, ele reproduz, que é uma beleza. Hoje em dia virou cultural a carne de coelho. Carne de coelho, eles fazem as carne de coelho com batata, cenoura, como se fosse um ensopado nosso. Então é isso. Bem interessante. Bom, agora vamos falar do transporte público. O transporte público em Malta é relativamente barato e bem desenvolvido. Os ônibus conectam bem as principais áreas da ilha, proporcionando uma opção de transporte acessível para os estudantes. Lembrando que em Malta só existe ônibus. E tem o barco que vai ligar nas ilhas, né? Porque são 3 ilhas, lembra que eu falei lá no começo do vídeo? São 3 ilhas, então a opção é o barco para ligar essas ilhas. E dentro da maioria das ilhas é ônibus, tá bom? É assim, no verão a passagem ela fica um pouquinho mais cara. Se não me engano, tá 2 euros no verão, eu não sei se já aumentou. 2 euros no verão e no inverno cai para 1,50. Eu acho que é porque no inverno não tem tanta gente assim que pega, né, o transporte, então reduz bastante. Reduz em 50 centavos o valor. 50 centavos, imagine, se você pega o ônibus todos os dias, economiza 50 centavos por mês, são 15 euros. É um valorzinho significativo, hein, por mês. Bom, vamos lá. Atividades de lazer. Participar de atividades extracurriculares e de lazer pode variar em termos de custos. Algumas escolas oferecem atividades gratuitas ou a preços reduzidos para estudantes, enquanto outras atividades, como passeios turísticos ou esportes aquáticos, podem ter custos adicionais. Legal, fazer um mergulho, bem legal. Seguro saúde. É importante considerar o custo do seguro de saúde durante a estadia em Malta, pois os estudantes estrangeiros podem precisar de cobertura médica enquanto estiverem no país. Então, você vai fazer o intercâmbio, você precisa fazer um seguro saúde para o tempo que você for ficar. Se for ficar 1 mês, ficar 3 meses, 6 meses, você tem que fazer o seguro saúde. É de extrema importância. Ok? Gastos pessoais, despesas pessoais como compras, entretenimento e outros gastos devem ser levados em conta ao planejar o orçamento para o intercâmbio em Malta. Bom, em geral, muitos estudantes podem viver de forma confortável em Malta, com um orçamento cuidadosamente planejado. É sempre recomendável pesquisar e criar um plano financeiro detalhado antes de embarcar no intercâmbio para garantir que suas necessidades e expectativas
sejam alinhadas com o seu orçamento disponíveis. Bom, Malta é conhecida por oferecer uma ampla gama de atividades extracurriculares para os alunos, como passeios turísticos, mergulho, passeios de barco e outras atividades culturais e esportivas. O visto! Os brasileiros não precisam de visto para até 12 semanas na Ilha de Malta. Que legal, né? Bom, como a maioria dos países que você for fazer um intercâmbio de longa duração, você precisa do visto. Mas a maioria também dos países que você for fazer um intercâmbio de 90 dias, por exemplo, você não precisa de visto. O visto você vai precisar para quem vai ficar mais de 3 meses. Aí você precisa de um visto. Menos de 3 meses, não precisa de um visto. Entrando no país, você pode entrar no país com o visto de turista. O visto de turista é dado na entrada de Malta, após a apresentação de documentos exigidos. Bom, visto de estudo e trabalho. O visto de estudo para Malta é válido para cursos com duração superior a 3 meses. Não é necessário tirar esse visto de estudante para Malta no Brasil. Isso daí é bem legal, né? Você não precisa se preocupar aqui no Brasil. Aqui na Irlanda é a mesma coisa. Você vai tirar o visto quando você chega aqui na Irlanda. Mas você precisa já agendar online para passar, para você tirar o seu visto aqui na Irlanda. Em Malta, não. Você só solicita ele quando você chega em Malta. É importante saber que o curso deve ter carga horária de 15 horas semanais ou mais. Brasileiros podem estudar e trabalhar em Malta se o curso a ser estudado no país tiver duração superior a 90 dias. Os estudantes de inglês em Malta têm a permissão de trabalho a partir da 13ª semana, com o visto estendido aprovado em Malta. Bom, o estudante pode arrumar um emprego e assim solicitar a permissão de trabalho. Só é possível pedir a permissão de trabalho depois que você arruma um trabalho. Imersão cultural. Durante o intercâmbio, os estudantes têm a oportunidade de mergulhar na cultura maltesa, interagindo com moradores locais e explorando os encantos da ilha. Turismo. Além de estudar, os estudantes podem aproveitar para visitar as atrações turísticas da ilha, como suas praias, monumentos históricos e belezas naturais. Intercâmbio linguísticos. Oportunidade de praticar o inglês, não apenas nas aulas, mas também no dia a dia, ao interagir com outros estudantes internacionais e moradores locais. Lembre-se de verificar as opções de escolas, tipos de cursos, acomodações e custos antes de tomar uma decisão. O intercâmbio de idiomas em Malta pode ser uma experiência enriquecedora, proporcionando o aprendizado do inglês e a imersão de uma cultura fascinante. Se gostou, dá um like aqui. Até mais!